Vamos conhecer agora e testar na prática o Mega Pack de baterias LiFePO4 de 206 amperes por célula, que é capaz de segurar uma casa e trabalhar com altíssima potência. Vou te mostrar agora como eu montei esse pack, a configuração aí da BMS, balanceador ativo, um watímetro DC bidirecional, e depois já vamos para os testes práticos dessa mega bateria montada para sistemas off-grid, para motorhomes e para várias utilidades. Uma pancada de bateria com 6.000 ciclos, pode durar até 15 anos, utilizando 80% da capacidade máxima desse pack. Ou seja, é muita energia durante muito tempo. Vamos conhecer e vamos para o teste prático agora. Vejam, pessoal, essa é a mega bateria montada com células de LiFePO4 de 206 amperes cada célula, com 6.000 ciclos, ou seja, 6.000 ciclos de carga e descarga, que dá mais ou menos aí uns 15 anos se bem utilizado. Nós montamos essa célula aqui com uma BMS Smart da JK, com balanceamento ativo interno de 2 amperes entre células, é uma excelente BMS, e colocamos em paralelo um balanceador ativo 4S da Eltec, que também promete balanceamento de mais de 5 amperes entre células. A montagem aqui tem no canal de como montar a BMS e o balanceador ativo. Praticamente o chicote aí, os terminais vão estar em paralelo um ao outro. Geralmente eu coloco numa junção um terminal da BMS e na outra, que é o mesmo polo aqui, uma da ativa, para não sobrecarregar os parafusos de terminais. Eu utilizei um cabo de 35 milímetros. Para trabalhar com altíssima corrente, como 200 amperes, o ideal seriam 2 cabos de 35 em paralelo, tanto é que a BMS já é feita para isso, para trabalhar com a corrente máxima, utilizar as 2 conexões de entrada e de saída. Como eu vou utilizar a potência máxima e a corrente máxima durante pouco tempo, então eu vou deixar assim mesmo, mas para quem vai usar de forma contínua, com muita corrente, o ideal é usar os 2 fios aí para dobrar a corrente nos cabos. Eu utilizei aqui também um watímetro amperímetro DC bem simples, é um PZM 025, é esse aqui, a gente até tem outra unidade na caixinha que consegue aí fazer leituras e medições de até 300 amperes. Eu utilizei ele porque ele é baratinho, bem simples, mas tem outros aí com mais funções, digitalizado, Wi-Fi, mas para esse pack aqui, para um simples uso, a gente colocou esse aqui de 300 amperes, que é baratinho, bem simples. Lembrando que todos os links desses produtos estão na descrição do vídeo. E ele é bidirecional, ele marca tanto a saída de corrente quanto a entrada, e marca aí os watts hora consumidos. Então a gente dá para fazer a medição correta. Por exemplo, a gente sabe aqui que um pack desse, 200 amperes vezes 12,8 volts, aí a gente aqui tem mais ou menos ali entre 2.600, chegando aí próximo aos 3.000 watts hora de capacidade máxima do banco. A gente pode verificar aqui exatamente esse consumo, essa autonomia só de corrente contínua, sem ter que calcular os watts hora já com a conversão, com a perda do inversor. Então a gente faz um controle aqui, no início, na base do banco, e também para saber quando a gente atinge os 80% de descarga e verificar a tensão aí do pack, ou seja, mais um instrumento para auxiliar na utilização desse tipo de equipamento. Então vamos partir para o teste. Lembrando aqui que eu fiz uma montagem mais rústica, só para a gente ir trabalhando aqui com experiências no canal. Coloquei o botão ativador aqui da BMS aqui amarradinho na saída. Também prendi o watímetro aqui para a gente não ficar com a movimentação dos fios mais finos. Prendi aqui o chicote, é uma BMS de 4 a 8S, pode trabalhar 12,8 volts ou 24 volts. Eu ensinei como utilizar essa BMS 4S
ou 8S no sistema de 4S corretamente. Tem vídeo aí no canal e o balanceador ativo. E agora vamos fazer os testes práticos com esse Mega Pack. Lembrando que aqui é o botãozinho que ativa a BMS. Depois que ela apitou aqui, acendeu a luzinha aqui, aí sim chega a corrente aqui no terminal. Antes de ativar ela, você só tem a tensão positiva. A negativa, que passa pela BMS, só vai liberar desse terminal B- para o P-, e aí vai seguir o fluxo após ativar a BMS. Se eu desativar aqui segurando esse botãozinho por 10 segundos, quando ela cortar aqui a BMS, desligar a BMS, não vai ter mais corrente aqui no terminal negativo. Lembrando que aqui vai ficar funcionando porque ela não está alimentando com a tensão depois da BMS, ela está pegando a tensão diretamente aqui nos terminais do banco, por isso que não desliga esse visor, não era a minha intenção. Se eu quisesse que desligasse, eu alimentaria puxando negativo aqui da saída da BMS. Só mais uma informaçãozinha antes de ir para o teste, algumas perguntas que podem surgir. Qual o inversor ideal para utilizar com esse banco de baterias? Um inversor de 2 kW. Você pode utilizar aí 12 volts, 2 kW, por quê? Porque até 2 kW você não vai ultrapassar a corrente máxima desse pack, que são 200 Ah em 12,8 volts. Passou disso, você puxa mais corrente do que a BMS suporta e vai desconectar. Então, inversores até 2.000 watts real. Se for 4.000 watts pico, 2.000 watts real. Tem um exemplo de um inversor perfeito para cá, que dá isso, é o Sui Power, 2.000 watts, 12 volts de entrada, e aí você escolhe a saída, 127 ou 220 na saída. Para um motorhome, imagine um pack desse e um inversor de 2 kW que você pode usar no máximo sem danificar a sua célula e ter uma excelente autonomia. Sobre os controladores de carga, esse pack aqui o ideal é que carreguem no máximo 100 amperes hora. Ou seja, dois controladores de 40 amperes em paralelo está perfeito, um de 40 com de 60 está perfeito, e aí você vai utilizar o máximo de placas indicado para esse controlador no sistema 12 volts. Você vai pegar lá um controlador de 40 amperes e vai ver, para 12 volts, qual é o máximo de placa? 600, 700 watts em placa, você vai colocar, ele vai mandar os 40 amperes. No outro, de 40, também você vai colocar o máximo de placa para 12 volts, ou no de 60, o máximo de placas para 60 amperes, para o sistema 12 volts, e pronto, você vai ter aí o sistema completinho, recebendo o máximo de corrente possível para esse banco, sem desligar por excesso de corrente de recarga, e tudo certinho. Agora vamos ao teste. Vamos lá, pessoal, hora do teste agora com a nossa super bateria, já tudo montado aqui. Como eu disse, o sisteminha perfeito para essa bateria, um inversor de 2 kW, 2.000 watts nominal, real, com 4.000 watts pico. É o Sui Power com entrada 12 volts, saída tanto faz 110 quanto 220. Vou usar esse 220, que é o que eu tenho aqui. Não tenho nenhum de 12 volts com saída 127 não, senão eu utilizaria também sem problema algum. Sisteminha já montado, watímetro DC bidirecional aqui, registrando a tensão do pack, 13,3 volts, nenhum consumo, nenhuma corrente. Também estamos aqui com nossa câmera termográfica, que a gente vai acompanhar o aquecimento aqui nos terminais de saída, porque a gente vai trabalhar com altíssima corrente, e também dar uma verificada na temperatura da célula, utilizando o termômetro e a câmera termográfica para uma maior precisão. Temos aqui também o aplicativo, já está aqui da BMS, da JK-BMS, indicando aí uma tensão da célula 1 3,31, da célula 2 3,32, da célula 3 3,32, da 4 3,32, tudo bem próximo, só a célula 1, que é a célula aqui de saída do terminal negativo, e que é geralmente onde tem a passagem aí de corrente, é a que sofre mais um pouquinho, e a gente vai monitorar antes e depois aí do teste. Vamos começar com esse fogão de indução e vamos colocar também um alicate amperímetro na escala de 600 amperes corrente contínua. Vamos aqui acender a lâmpada e zerar a indicação de corrente dele.
Vamos aqui, vamos colocar aqui no negativo também. E a gente vai monitorando tudo isso. Corrente aí tá zerada, o inversor tá desligado. Vamos ligar o inversor. Já vê a corrente aí de consumo dele. Vai consumir um pouquinho mais porque o fogão está em stand-by. O fogão indução em stand-by também tem consumo. Então, consumo em vazio do inversor mais o stand-by do fogão de indução, dando aí 1,52 amperes. Por que está negativo? Porque está saindo a corrente do banco de baterias. Se tivesse carregando a bateria, está aqui positivo, sem o negativozinho. Tá? Um consumo aí de 2 watts. Só no consumo em vazio do inversor e do fogão de indução. Vamos conferir a temperatura antes. No termômetro aqui dos terminais, 26 graus. 26 graus também. Aqui no watímetro, DC 26. 30 aqui nesse outro. Na verdade é o step up que está esquentando um pouquinho, mas em média 26 graus também. Então vamos logo para o teste aqui. Vamos ligar o fogão de indução, geralmente ele liga aí na potência 5, puxando 90 amperes aqui no watímetro bidirecional, 90 também no alicate, mais ou menos uns 1100 watts aí no fogão, indicando. Tudo ok, vamos olhar aqui no monitoramento da JK BMS. Vamos dar uma verificada aqui no status. Vamos lá. 98 no aplicativo, 91 real no amperímetro. O aplicativo está mentindo um pouco. As tensões da célula caindo para casa dos 3,2 volts. Vamos agora subir um pouquinho da potência. Vamos olhar aqui na câmera termográfica se tem alguma variação de temperatura aqui no terminal. Por enquanto os mesmos 26 graus, nenhum aquecimento aí no terminal. Sim, geladinho também, apesar de quase 100 amperes. Vamos subir mais aqui a potência para o 6. Subimos para 98 amperes, 99, vamos logo para o 7. 109 amperes, 107 aqui, 1325 watts. Vamos olhar no aplicativo. Vamos dar uma olhada aqui na JK, indicando sempre mais, ó. 116, 109 no alicate, mentindo aí uns 7 amperes o aplicativo. Tensão das células ainda na base dos 3,22, 23, variando um pouquinho. Vamos olhar se tem algum aquecimento aqui nos terminais. 26, 27, 26 no termômetro. 26, 26. Vamos dar uma verificada aqui no terminal do watímetro. Tá um pouquinho confuso porque tem o step up que ele tem um leve aquecimento. A água já fervendo. Vamos subir potência aqui. No 8 a gente pula para 111, pouca coisa. Vamos para a potência 9. 1338 amperes. Não mudou muita coisa, a água já está fervendo. Vamos olhar aqui no aplicativo. No aplicativo mesmo 119 amperes, potência 10, não mudou muita coisa. Em torno de 1352 watts, a tensão no banco de baterias alta, 12,9 volts, 3,22 por célula. Vamos dar uma olhada nos terminais. 27 agora, 26, 27. Nenhum aquecimento. Câmera termográfica também nos terminais, bem tranquila. Já aqui na água fervendo, o inversor
Já está ligado, não consigo fazer a medição direito, o cabo não está deixando aproximar, mas já está fervendo essa água. Vamos agora desligar esse fogão, o inversor. Vamos olhar aqui a célula, temperatura normal, os terminais da BMS. No terminal da BMS 28 graus, 29. É só um aquecimento da própria BMS normal, morninho. Os cabos, apesar de ser apenas 35 milímetros, levemente mornos. 20, tá bem tranquila, 27, 28 graus nos cabos, 30 graus, bem tranquila. Nos terminais, nada de aquecimento, tá bem apertado. Vamos agora pegar uma resistência de 2000 watts e tentar forçar mais essa saída aqui. Voltando agora com a resistência, dando uma conferidinha com o sistema desligado, a tensão das baterias aí levemente sobe, 3,30 praticamente cada uma. Inversor ligado e a tomada desligada e vamos lá. Vamos jogar corrente agora com essa resistência e vamos ver qual o comportamento do sistema. Sistema indicando 160 amperes de consumo, 1931 watts, (163 amperes no aplicativo. Os terminais aqui, pelo menos ao toque, sem nenhum aquecimento. A BMS levemente morna, as células tranquila, o inversor aí trabalhando, 162 amperes com 2000 watts de carga. No aplicativo 180 amperes, tensão das baterias 3,18, tensão do PEC 12,7. Uma descarga aí bem forçada com 169 amperes, não tem muito como forçar porque o inversor é 2 kW nominal. Já está aí bem próximo do limite e um sisteminha de 12 volts bruto aí para 2 kW tranquilo, não chegando nem aos 200 amperes. Fervendo aqui a água, 1928 watts de corrente contínua, puxando aí 2,1 kW corrente contínua, convertendo aí em alternada, 1931 watts, 168,8 amperes em 12,7 volts, quase 2 kW alternado, 2 kW de consumo aí contínuo, 165 amperes. Os cabos, como são 35 milímetros, dá uma leve mornada, era para ser 2 tomadas de cabo na entrada e 2 na saída. A gente vai notar aqui que há um leve aquecimento dos cabos, 35, você nota aqui chegando a 35 graus, os cabos, os terminais, deu uma elevadinha aí também, mas tem que lembrar que o cabo aquece, ele aquece o terminal, está na temperatura praticamente do cabo. O cabo mais quente, aí leva o aquecimento um pouquinho do terminal, porque o terminal ao dedo está frio. O termômetro consegue aí um aquecimento leve, mas vindo do cabo, que vai mornando. Cabo chegando aí a 35 em alguns pontos. Vamos ver aqui na conexão com a BMS, 35, mas o cabo que está mais mornando, indicando até 42 graus o cabo em alguns pontos. A câmera termográfica, vamos conferir aqui no termômetro, 29, 30, a água já está fervendo aqui, pessoal, vou ter que dar uma desligada aqui, porque começou a jogar água quente aqui em cima do fogão de indução e chapiscar em mim também. Deixa eu trocar a água, caiu água fervendo aqui em mim, uma leve queimadinha, mas faz parte. Não imaginei que ia ferver
tão rápido. Vou pausar aqui para trocar essa água para a gente verificar o restinho do teste. Voltando aí, pessoal, tirei e coloquei uma água fria. Na verdade, nosso teste aí praticamente finalizado, porque a gente chegou no máximo aí do inversor, 1900 e poucos watts. Na verdade, do inversor não, o inversor dá até mais um pouquinho, dá 2,50, quase 2,100. A resistência que não deixou passar aí de 1900 e poucos watts, e a gente puxou mais de 100, quase 170 amperes do banco de baterias, e como eu coloquei em alguns avisos aí no vídeo, se a gente puxar 200 amperes em 12,8 volts, a gente passa de 2,5 kW, então a gente pode utilizar até 2.500 watts de inversor nominal e 5.000 pico. Tem aí o Sui Power nessa potência de 2.500, que já é potência suficiente para a gente ligar muito aparelho pesado. Dá para ter um sisteminha que tem um consumo baixo, mas que você pode ligar de vez em quando micro-ondas, porque o micro-ondas é 1.200 watts, 1.300 no máximo, um fogãozinho de indução, o de 220 chega a 1.300 watts, o de 110 volts às vezes chega a 1.100, também dá para usar fogão de indução, dá para ligar ar-condicionado, dá sim também, pela potência do ar-condicionado. Ou seja, um sistema com uma mega bateria dessa e um bom inversor, você tem aí que é um off-grid que dá para ligar cargas pesadas durante pouco tempo, você não vai usar durante horas uma carga muito pesada dessa, e utilizar uma carga mais leve por muitas e muitas horas. Vocês verificaram aí que não teve aquecimento nos terminais, só o cabo que é subdimensionado, teriam que ser duas pernas aqui desse cabo de 35 para trabalhar tranquilo, até de 50, eu só utilizei um para fazer teste rápido, aí o cabo começa a aquecer, 35, 40 graus, e ele começa a aquecer o terminal vindo do cabo, não da saída aqui, que está bem apertadinha, está tudo bem atarrachado, lixei antes, os terminais deixei tudo certinho, ou seja, não está tendo perda nas conexões, só o cabo que, para trabalhar com essa altíssima corrente, está subdimensionada. E é isso aí, pessoal, até os próximos testes aí com essa mega célula, depois vamos trazer mais testes e mais configurações aí para vocês.